Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Clarissa Barbosa, sou bailarina formada pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, com formação no método Vaganova. Tenho esse canal aqui para compartilhar dicas, motivação, segredos de bailarina, enfim, vida saudável, tudo aquilo que vocês gostam de saber, tá bom? E hoje eu vim trazer um assunto muito pedido e que eu vejo que é muito importante de se falar, porque pode mudar a sua vida se você entender isso, né? E se você sofre disso também, que são os joelhos hiperestendidos ou joelhos em X, os famosos joelhos em X no balé, né? Que a gente acha que é maravilhoso, super bonito, super lindo, mas que tem diversos problemas para nossa saúde se a gente não souber cuidar dele, caso nós tenhamos, né? Porque não são todas as pessoas que têm. E vou falar também se isso é bom, se você um dia já quis ter de joelhos em X e tudo mais. Então fica comigo até o final para você estar por dentro de tudo que vai ser dito aqui nesse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir, porque me ajuda muito aqui no canal. Eu quero realmente começar a trazer muito mais conteúdo para vocês. E é um tempo assim que a gente disponibiliza, sabe, para trazer conteúdos bons. Então, se você gosta, por favor, não deixa de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar, enfim, para mais pessoas poderem estar assistindo também, tá bom? Então, bora pro vídeo. Ok, então bora para o vídeo. O que é o joelhos em X? O joelho em X nada mais é do que uma frouxidão ligamentar, ou seja, o ligamento ele possui uma frouxidão. Ele é causado pela falta de força na parte posterior da coxa, que a gente chama, que existem vários músculos ali, os isquios tibiais, o bíceps femoral, entre outros. Então, nada mais é do que essa fraqueza muscular na parte posterior da coxa. Vou mostrar para vocês. A parte posterior da coxa é aqui, ok? Então, a parte posterior da coxa é fraca. E uma força, né? Geralmente o encurtamento que se fala e possui força assim na parte do quadríceps, ok? Então, o que acontece? O quadríceps, a pessoa tem os joelhos em X, o ângulo dela, a linha dela não fica numa linha reta abaixo do quadril. Não fica um peso sobre o quadril. Ele fica para trás, os joelhos eles ficam estendidos para trás. Então ele acaba tendo um eixo do corpo um pouco para frente. E o que isso pode causar? Esse eixo do corpo, geralmente, ele traz dificuldade para o bailarino, né? Na sala de aula, porque a pessoa que tem X, ela acaba tendo muita dificuldade para se sustentar, né, para girar principalmente, para ficar numa perna só, porque essa linha do corpo dela não deixa com que ela fique no centro exato do corpo. E ela sempre precisa estar lutando ainda mais contra a gravidade que a gente tem que lidar, né? E esse joelho em X, esse famoso joelho em X, muitas pessoas no balé veem ele como algo bom, né? Como, ai, é uma linha de perna, ai, deixa a minha perna mais bonita e tudo mais. Só que será que isso realmente é bom para a saúde do nosso corpo? E a grande verdade é que não é bom para a saúde do nosso corpo. Mas também eu não tenho como falar, poxa, agora você não pode mais ter um joelho em X. Não, pessoas que nascem com esse joelho em X, com esse ângulo maior na perna, elas nascem geralmente por uma questão do corpo, da anatomia do corpo dela. Então ela precisa trabalhar e desenvolver a musculatura para fortalecer e ter consciência na hora de fazer os exercícios no balé. Então,
você que não tem o X, não precisa sonhar com esse famoso X. O que dá a linha de perna são os joelhos esticados, bem esticados, pés bem esticados, e daí você tem uma linha de perna ótima. Você só precisa sempre trabalhar isso na sala de aula. E para você que tem joelhos em X, é muito importante fortalecer os seus joelhos, as suas pernas, as suas musculaturas. Porque senão vai acabar que você pode se lesionar mais facilmente. É muito mais fácil para essas pessoas se lesionarem. É muito mais fácil você não ter a estabilidade, você não ter domínio do seu corpo se você não entender a movimentação, se você não entender o seu corpo e como ele precisa trabalhar. Então, por isso é importante você fortalecer. Então, vamos lá. O que nós devemos fortalecer quando nós temos esse famoso joelho em X? Bom, como eu disse, o quadríceps, ele é um músculo que é bastante forte nessas pessoas, mas a parte posterior da coxa, ela é uma parte fraca. Então, você deve fortalecer principalmente os músculos posteriores, os isquiotibiais, o bíceps femoral, também o gastroesofágico, não sei falar, o músculo da batata da perna aqui, ó. Você também deve fortalecer o músculo da batata da perna, porque esses músculos vão lhe ajudar a ter a consciência de não esticar os joelhos para trás. E aí é que tá. Não adianta só eu trabalhar a força, não adianta eu somente trabalhar a musculatura e não ter a consciência de que eu estou esticando meu joelho de maneira errada. Por quê? O que é o esticar joelho? Nós pensamos que esticar joelho é somente jogar ele lá para trás. Eu não tenho tanto X, né? Eu não tenho X, na verdade. Mas é somente jogar para trás. Mas, na verdade, o que é esticar joelho é contrair o quadríceps, que é o músculo da parte da frente, para cima. Ou seja, esticar joelhos não seria talvez a nomenclatura certa. Seria a extensão do joelho, estender os meus joelhos para cima. Já ouviu falar quando o professor fala, estica o joelho para cima, cresce para cima? É porque você deve contrair o músculo do quadríceps para cima e não para trás. Você não pode somente forçar o seu joelho para trás. Então, você que tem joelhos em X, você precisa estar constantemente lembrando de que o seu músculo do quadríceps precisa estar estendido, puxando para cima e não contraindo para trás. Existem os exercícios de fortalecimento para o músculo da posterior, mas se você não tem consciência, não adianta, porque vai chegar na hora e você vai estender os seus joelhos para trás. E o que acontece? É do seu corpo isso. É automático do seu corpo. Então, se você não pensa, automaticamente vai estender para trás. E aí é que entra o problema, porque você vai estar constantemente se machucando, se lesionando, sentindo dor, porque ao fazer isso aqui, eu já sinto dor, pressão no meu joelho. E fora que você fica aqui, ó, nesse ângulo, as pessoas que têm o joelho hiper estendido, ela acaba ficando nesse ângulo e não corretamente. Então, daí a consciência corporal e o trabalho de fisioterapia, trabalho de pilates, trabalho na musculação ajuda muito nessa consciência corporal para vocês. No início vai dar a intenção, vai dar a percepção de que você está com os joelhos dobrados, mas na verdade não é isso que acontece. É uma leve impressão e é melhor que você tenha essa impressão porque está certo para você que tem essa curvatura muito grande do que você estar com os joelhos esticados e acabar se lesionando, tá bom? Então,
ao realizar qualquer movimento, você precisa estar lembrando de que os seus joelhos não podem estar esticados para trás, e sim para cima, estendidos. E para isso, você deve alongar constantemente o quadríceps, então, constantemente o quadríceps, porque você já tem ele forte. Esse daqui é um típico alongamento de quadríceps, existem vários. E fortalecer os músculos da posterior, ok? Fortalecer. Então, esses são os músculos da posterior. A minha posterior, ela deve ser fortalecida. Esse exercício já é um exercício de fortalecimento. Se você for ver, ele já é um exercício de fortalecimento. Eu posso pegar um peso e também trabalhar o exercício com um peso, de subir e levantar, ok? Isso também seria um exercício de fortalecimento da posterior. Fortalecer o músculo da batata da perna. Então, eu posso fazer alguns exercícios que fortaleçam o músculo da batata da perna. Pensar, porque sem pensar você não vai conseguir realmente melhorar esses joelhos, tá bom? Você precisa constantemente estar pensando em não esticá-los para trás e fazer esses fortalecimentos diariamente, porque é uma parte do seu corpo. A frouxidão ligamentar, ela não tem como ser algo trabalhado, porque é o ligamento. O ligamento, ele não se fortalece, ligamento ele não se transforma, no caso, né? Ele pode ser fortalecido, mas ele não vai ser transformado, é uma coisa sua, anatômica sua, é uma hiperextensão, né, que a gente fala, é um hiperalongamento. Então, esse hiperalongamento, ele vai ser seu, só que se você trabalha de forma consciente, você pode mudar essa situação no seu corpo, ok? E evitar lesões, evitar problemas que possam ocasionar dentro da sua dança. Porque o joelho é a parte mais frágil, gente. E quando a gente machuca o joelho, é a pior coisa que acontece. Assim, eu já vi vários bailarinos que machucaram o joelho, tiraram a patela do lugar e várias outras coisas. E, querendo ou não, não é algo saudável, né? É uma das áreas mais difíceis de se recuperar também depois. E você que não tem X, não precisa sonhar com esse famoso X. O que dá X é os pezão esticado também, então fortaleça, trabalhe seu pé, estique bem seus joelhos. Eu, por exemplo, tenho o joelho de bolinha, tá vendo? Mas se eu estico meu pé de verdade, eu consigo ter uma melhor linha. Agora, se eu não estico meu pé, não, ok? E aí, eu preciso também estar alongando a minha posterior, no caso. Enfim, eu agora vou mostrar alguns exercícios sem peso, sem nada, mas eu posso ensinar para vocês esses exercícios que são bem simples para você fazer de fortalecimento. Mas o meu conselho é: busque um fisioterapeuta, faça fisioterapia para os seus joelhos, para fortalecer os músculos. Faça exercícios diariamente, porque se você não faz exercícios diariamente, o seu corpo não vai entender. O nosso corpo se acostuma com o fácil, como tudo na vida. E também tenha consciência corporal. De nada adianta ter músculos fortes se nós não temos a consciência certa na hora de executar os movimentos, tá bom? Então fica aí comigo que eu vou mostrar alguns exercícios que podem ajudar você. Eu vou mostrar assim, bem simples, e você vai procurando mais, e como eu disse, procure a ajuda de um profissional, tá bom? Bora lá! Bom, o primeiro movimento, que é a elevação dos quadris. Os pés devem estar retos lá embaixo, paralelos, e eu devo elevar o máximo o meu quadril, prendendo o glúteo, contraindo bem o glúteo lá para cima e fortalecendo a parte da posterior da coxa, os músculos da posteriores. Eu posso fazer 30 repetições, 3 vezes de 10, e ficar 30 segundos também fortalecendo. Descer,
subir. Sempre contraindo. Eu não posso deixar só isso aqui. Aqui eu não estou fortalecendo nada. Eu tenho que subir o máximo o meu quadril, fazendo o ângulo certinho de 90 graus. E contraindo bem a parte de trás da coxa. Contraindo também o glúteo, aqui, sentindo queimar, e eu posso ficar 30 segundos. Para dificultar, eu também posso fazer isso, encostando na parede. Para dificultar, eu também posso encostar na parede e subir. Ficar por 30 segundos, descer de novo, contraindo bem o meu músculo, o meu glúteo e sentindo a minha posterior fortalecer. Para dificultar, eu posso tirar uma perna e colocar, tirar a outra, colocar. Posso esticar, descer e subir, descer, subir, sentindo o músculo fortalecer. E a mesma coisa para o outro lado. 10 vezes. Uma perna eu também posso fazer deitada. Descer e subir a perna 10 vezes, totalmente esticada a perna, quadril bem elevado. Ou simplesmente subir uma perna. Bom, caso você tenha uma bola, eu gosto de fazer esse exercício com a bola também. Colocar meus pés sobre a bola e subir. O máximo quadril, escorregar, voltar. Só com o músculo da posterior. Esse exercício é ótimo para fortalecer o músculo da posterior. Com uma perna. Bom, esses foram alguns exercícios. Na musculação também existem vários exercícios. Há alguns exercícios que você pode fazer em pé, com elástico. Eu esqueci de mostrar com elástico, vou mostrar um aqui pra vocês com elástico, mas com elástico dá pra fazer também, e vários outros que você pode estar buscando com a ajuda de um profissional. Não esqueça de deixar seu like caso você tenha gostado desse vídeo, de compartilhar com mais pessoas, de salvar e de buscar realmente essa ajuda. E deixe aqui nos comentários quais outros vídeos vocês
querem que eu traga pra vocês, porque eu vou adorar trazer vídeos novos, tá bom? Beijos e até a próxima! Klappat hakten alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Små på stort, det har vi alltid gjort. Så det är fullfest hela dagen. Alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Små på stort, det har vi alltid gjort. Så det magra och tjocka ska ha det bra, ja. Klappat hakten alla barn. Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Små på stort, det har vi alltid gjort. Så det är goda för att gå glad, ja. Det har vi alltid gjort, så det är